Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar de expressões e operadores em JavaScript. JavaScript é uma linguagem aí que, como várias outras, oferece um conjunto de operadores lógicos, aritméticos de comparação. E nós vamos falar também, entender um pouco melhor a precedência de operadores e como é que a gente pode usar parênteses nas expressões para modificar a ordem de avaliação. Então, para começar, vamos falar dos operadores lógicos. Eles são utilizados normalmente para trabalhar com expressões booleanas. Então nós temos a negação, o i lógico e o ou lógico. Esses operadores, eles são muito, frequentes aí em linguagem de programação. Então a negação, por exemplo, ela vai negar um valor. Se a gente colocar ali not true, a gente vai ter o valor false e vice-versa. Not false vai dar true. E a gente também pode fazer, usar o i e usar o ou. Então true e false vai dar false, né? Ambos os lados têm que ser true. Enquanto que o ou é o contrário, né? False ou true vai sempre avaliar em true e a gente só vai ter o resultado false se os dois operandos forem falsos, né? Agora é interessante que em JavaScript esses operadores lógicos eles podem ser utilizados em valores ainda que eles não sejam booleanos, né? Em JavaScript todo valor do tipo number ou do tipo string ele vai ser convertido, né? Ele vai ter uma representação booleana que ele vai ser utilizado então nessa expressão. E aí quando a gente faz uma expressão com valores não booleanos, digamos que eu coloque aqui 4 ou, ou 0. Quando a gente vai avaliar essa expressão, o resultado também não vai ser um booleano. E o que o JavaScript vai fazer, na verdade, no ou, ele vai avaliar os dois operandos, né, e vai retornar o primeiro deles que não for um valor falso quando convertido para booleano. Quando a gente converte um número para booleano, zero é falso e qualquer número sem ser zero é true. Então, nesse caso, ele vai retornar o primeiro operando. Mas se a gente invertesse essa ordem, colocar 0 ou 4, ele vai retornar o segundo operando. Se ambos os operandos retornarem true, ele vai retornar o primeiro. O AND segue uma lógica parecida também, né? Se a gente fizer a operação 7 e 4, como os dois avaliam em true, ele vai retornar sempre o segundo, né? Então o AND ele vai avaliar qualquer um deles aqui e o que for false, né, ele vai retornar ou então vai retornar o segundo operando. Enquanto que o OR, né, ele vai retornar os dois, vai avaliar os dois operandos. Se algum for true, ele vai retornar ele. Se não, ele vai retornar aí o segundo também. Nós temos também os operadores aritméticos. E aí nós temos tanto operadores clássicos, né, de adição, subtração, divisão, multiplicação, como também temos alguns menos comuns, né, como a exponenciação, e tem um operador mais unário em JavaScript que converte um valor para número, se ele já não for do tipo número, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tiver uma string, mas que o conteúdo dessa string for um número, então digamos aí que eu tenho a string 24, usar esse operador mais com um único operando, ele vai converter para o número 24. Né? E nós temos aqui também o exponenciação, que é com dois asteriscos. Então, se a gente colocar aqui 2 elevado a 3, vai dar o valor 8. Um outro operando também que é bastante utilizado é o resto da divisão. Então, se eu pegar o resto da divisão de 6 por 2, dá resto zero, né? Porque é uma divisão inteira. Mas se eu fizer aqui 7, resto da divisão por 2, dá resto 1. Né? Então, esses operadores não tem muito mistério, porque são bastante comuns aí em várias linguagens. Vale ressaltar também que o operador de adição, quando usado em strings, ele faz a concatenação. Então, por exemplo, se eu somar BA com, N, com nana, vai virar a string banana. Ou seja, a concatenação é simplesmente juntar, unir as duas strings. Então, ele tem esse segundo comportamento.
Para cada um dos operadores aritméticos, nós também temos uma versão do operador combinado com a atribuição. Então, por exemplo, a gente pode fazer x mais igual a y. Então, nós estamos incrementando o valor y na variável x. Tem o menos igual, o divisão igual, multiplicação igual, resto igual e também uma exponenciação igual. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a gente tem a nossa variável x igual a 5. Né? Se a gente fizer x mais igual a 2, nós estamos somando 2 no valor de x. E x agora vai ter o valor 7. Por outro lado, se a gente fizer x asterisco asterisco igual a 2, a gente vai estar elevando o valor de x ao quadrado. Então, 7 vezes 7, 49. Então, de certa forma, é como se esse operador fosse uma maneira resumida de escrever, né? X mais igual a 2 nada mais é do que x igual a x mais 2, né? Uma forma mais resumida de escrever a mesma coisa. Como incrementar e decrementar valores são operações muito comuns em programação, nós temos também um outro operador que é o de incremento e decremento, que ele pode ser usado antes ou depois da variável. Se a gente fizer x++, é uma expressão que retorna o valor de x e depois incrementa x. Por outro lado, se a gente fizer mais x, ele primeiro incrementa e depois retorna o valor de x. Então, se a gente tem a nossa variável x igual a 1 e a gente faz x++, o resultado dessa expressão é 1, mas agora x já vale 2. Quanto que se a gente fizer mais x, ele já vai retornar o valor novo de x, que é 3, né? E x aí, então, agora está com o valor 3, porque ele incrementou e depois retornou o valor. Outros operadores importantes são os de comparação, né? E para isso nós temos os comparadores, os operadores menor que, maior que, menor ou igual e maior ou igual, né? Então a gente consegue comparar números, strings e também outros tipos de valores. Então, se a gente fizer a expressão aqui 4 menor do que 7, vai dar o valor true, né? 4 menor ou igual a 4 vai dar true. Nós podemos também comparar strings, né? Então, se eu colocar aqui ABD menor do que ABC, aí ocorre o que a gente chama de comparação lexicográfica, né? Ele vai comparando caractere a caractere, então A igual a A, B igual a B, mas o D vem depois do C, no código do caractere. Então, isso aqui vai dar false, né? Se a gente colocar o operador maior, aí sim vai dar true. E não podia deixar de existir também o comparador, né, o operador de igualdade, igual e diferente. Mas em JavaScript nós temos duas versões desses operadores. Tem um que é com dois iguais, né, e o exclamação igual, que são comparações onde o JavaScript vai tentar fazer conversões de tipo. E tem a comparação mais estrita, que é com três iguais, que aí o valor ele só vai ser igual ao outro se ele for igual e for do mesmo tipo. Vamos dar um exemplo aqui então. Se a gente fizer uma comparação 5 igual a 5, isso aí vai dar true com certeza. Mas a gente pode também comparar 5 com a string 5. Isso também vai dar true porque o comparador igual ele tenta fazer conversões quando necessário. E isso muitas vezes nos dá algumas situações bem estranhas, né? Se a gente comparar, por exemplo, o valor false com zero, ele vai dar como true. E se a gente comparar o valor false com uma string vazia, também vai dar true. String vazia com zero também dá true. Então essas conversões automáticas que ocorrem, elas muitas vezes não são tão intuitivas, né? Então, em geral, é mais indicado a gente usar, né? Na maioria dos casos, a gente quer uma comparação com três iguais, ou com diferente igual igual, né? Porque a gente quer ver se os valores são iguais e são do mesmo tipo, né? Essa é a lógica aí dos três iguais, ou do exclamação igual igual. E como último assunto da aula, é importante falar sobre a precedência de operadores. Até então nós usamos expressões que usavam apenas um operador,
mas se nós tivermos uma expressão com vários operadores combinados, existe uma lógica para determinar a ordem de avaliação, ou seja, a precedência daqueles operadores, qual vai ser avaliado primeiro. Então aqui a gente tem uma tabela de qual é a ordem de precedência, né, da maior, do topo ali da maior para menor, e todos os operadores que a gente viu. E também a gente especifica ali na tabela qual que é a associatividade dos operadores. Nós vamos entender isso daqui com um exemplo agora. Então a precedência mais alta estão para os operadores, na verdade, de chamada de função, acessar um campo de objeto ou acessar um campo de um vetor, de um array. Em seguida vem ali os operadores unários, né, a negação, o mais e o menos, exponenciação, né, multiplicação, divisão e resto, os operadores de mais e de menos, depois vem as comparações e por último os operadores lógicos, onde o i lógico, a precedência é maior do que do ou lógico. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Se a gente fizer uma expressão 3 mais 4 vezes 2, né, a precedência do operador de multiplicação ela é maior do que do operador de soma. Então, na prática, é como se essa expressão tivesse um parênteses implícito aqui, né? O parênteses a gente pode definir para modificar a precedência, primeiro fazendo a multiplicação e depois a adição. Mas se a gente não quiser, né, que seja utilizada essa precedência padrão, a gente pode colocar parênteses na expressão para controlar melhor o resultado. Então, aqui no caso, eu vou fazer a soma e depois, com o resultado da soma, eu vou fazer a multiplicação. E com relação à associatividade, né, nós temos a associatividade, ela vai determinar quando a gente tem uma expressão sem parênteses, com vários operandos do mesmo tipo, a associatividade vai determinar qual que vai ser avaliado primeiro. Então, digamos aqui que a gente faça uma exponenciação. 2 elevado a 3 elevado a 2. Em qual que é a ordem que vai ser avaliada essa expressão? Como a gente não tem parênteses e é o mesmo tipo de operador, tem a mesma precedência, então a gente precisa de olhar a associatividade. Aqui no caso, a associatividade é da direita para a esquerda. Então essa expressão ela seria equivalente a isso daqui, né? Então se a gente colocar com parênteses ou sem parênteses, vai dar o mesmo valor 512, porque primeiro ele vai elevar 3 ao quadrado e depois elevar 2 ao resultado de 3 ao quadrado. Então, se a gente quiser avaliar primeiro aqui o lado esquerdo, a gente teria que colocar o parênteses e aí o resultado é diferente, é 64, né? Porque vai ser 2 ao cubo, que é 8, e depois 8 ao quadrado. Então é claro que assim, a gente não espera, né, que ninguém fica decorando essa tabela aqui da precedência completa de operadores, mas é importante saber que ela existe. Mas em geral é mais recomendado a gente colocar parênteses explicitamente, né, para não ter que ficar dependendo de decorar isso em expressões mais complexas. Bom, pessoal, com isso terminamos aí a nossa aula de operadores e expressões, e aí na próxima nós vamos falar de funções e escopo. Até lá!